comigo. Irmãos, eu estava pensando, né? Algumas pessoas pregam para convencer outras, né? Pregam, defendem seu ponto de vista a ponto de convencer os seus ouvintes. Outros pregam para passar um conhecimento, outros para passar uma informação. E eu penso que o nosso trabalho, quando pregamos a palavra de Deus, se a gente conseguir fazer com que a pessoa pelo menos reflita no que a gente está dizendo, eu acho que já é um bom começo. A gente sabe que o Espírito Santo tem esse papel de nos convencer. É possível que a gente tenha bons argumentos e auxilie o Espírito Santo a convencer alguém, é possível, né? Mas a minha ideia hoje, e na maioria das vezes que eu prego, é fazer com que a gente possa refletir. Eu lembro de um texto bem conhecido da Santa Ceia, 1 Coríntios, capítulo 11, que ele vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então a gente observa, em outras passagens da Bíblia, que a Bíblia vai nos orientar a fazer um autoexame. E pode ser também uma autocrítica. O que é um autoexame? É a gente poder refletir sobre o nosso comportamento, sobre as nossas ações, e ver aquilo que não está bom, melhorar. Aquilo que está bom, continuar. Mas isso é importante. A Bíblia diz que a gente não pode fazer uma crítica em relação, ou pelo menos não devemos ficar criticando o outro, julgando ou criticando o outro. Mas ela diz que a gente pode fazer essa autocrítica e essa autoexame, né? Me parece que é mais fácil examinar o outro. E é mais fácil criticar o outro. Irmãos, é tão fácil que eu acredito que a gente faça sem perceber. De tão fácil que é. Quando você pensa, você já está lá criticando e julgando alguém. Mas a Bíblia manda que a gente faça isso com nós mesmos, né? E parece que fazer isso com nós mesmos é bem mais difícil. Julgar a si mesmo, examinar a si mesmo. E hoje eu gostaria de falar sobre a sabedoria, sobre esse ponto. O que a gente pode, que reflexão nós podemos trazer para nós mesmos a respeito disso? Eu não tenho dúvida nenhuma que todos nós sabemos a importância da sabedoria, a necessidade de ser sábio. Não preciso convencer vocês sobre isso. Se a sabedoria é boa ou é ruim, se ser sábio é bom ou é ruim, né? Nós temos a convicção de que a sabedoria é sempre boa e ser sábio é sempre bom. E eu gostaria de começar então fazendo a leitura de Provérbios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Está aí no telão para nós, né? Provérbios 2, a partir do versículo 1, que vai nos dizer assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, e como a prata buscares, e como a tesouros escondidos procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardes as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas. Portanto, a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será suave
a tua alma. Vamos continuar, versículo 11. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. Amém. Quantas coisas maravilhosas nós vamos falar aqui a respeito da sabedoria. Eu estava pensando, irmãos, é possível que não tenha nenhum livro, ou pelo menos eu não conheço, nenhum livro que fale mais de sabedoria do que a Bíblia, em especial Provérbios de Salomão. Eu não conheço um livro que fale tanto da sabedoria como o livro de Provérbios. Eu tinha um pensamento do seguinte: se eu entregar a vida para Jesus, é um ato de sabedoria, né? Claro, é um ato de sabedoria. Mas eu tinha um entendimento que se eu me converti, logo eu me tornei sábio. Eu tinha esse entendimento porque acho que eu ouvi as pessoas dizerem: quem tem o Espírito Santo é sábio. Quem tem a Bíblia é sábio. E o meu entendimento era que essa sabedoria, ela viria de uma forma automática. Se eu tenho a Bíblia, se eu tenho Jesus, se eu tenho o Espírito Santo, então eu sou sábio, ou pelo menos vou me tornar sábio. Que isso era suficiente para que eu adquirisse a sabedoria. Mas eu mudei de pensamento. Porque na prática, isso não estava acontecendo. A Bíblia também não me garantia isso. As pessoas diziam. Mas aí entra o ponto. Tudo que as pessoas dizem, nós devemos acreditar? É uma reflexão. Eu tenho um pastor que dizia o seguinte: que quem acredita em tudo não é crente, é tolo. O crente acredita na Bíblia. Agora a gente tem que ter cuidado. Ainda mais agora, nessa época de internet, irmãos, tem conteúdo infinitos para qualquer assunto que você imaginar. E as pessoas depois começaram até a fazer uma figurinha. Se está na internet é verdade, mas isso era só uma figurinha, tá? Porque a gente sabe que muita coisa na internet não é verdade. Ainda mais agora com os programas de edição de vídeo, com inteligência artificial. É o tipo de coisa que nem vendo dá para a gente acreditar. Pelo menos o que está lá. Então eu tinha esse entendimento. Bom, então eu entreguei minha vida para Jesus, eu tenho o Espírito Santo, eu sou sábio. Mas o tempo foi me mostrando que não era bem assim. E que essa crença que eu tinha talvez não estivesse correta. Esse texto que nós lemos, vamos lá para o versículo 7, porque nós não temos que discutir que a sabedoria é importante, que nós precisamos dela. Mas a primeira coisa que eu quero trazer aqui para os irmãos, para a gente refletir, é o seguinte: olha o que o texto diz. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os reis. Quem tem uma outra tradução? O que está dizendo? Está todo mundo igualzinho? A minha está. Nenhuma outra tradução fala diferente? Ou vocês não estão nem com a Bíblia aberta aí? Deixa a Bíblia aberta aí, gente. Vamos precisar ler. Abre aí. Quem está com a tradução diferente? Leia aí para nós. Fala que reserva a sensatez para o justo. Sensatez para o justo. Não vai servir o que eu quero falar. Beleza. É um sinônimo. E o próximo? Não, o próximo que eu digo no próximo. A próxima frase dentro do mesmo versículo, do 7. Hã? Ainda no 7. Tá. Olha só. Nessa tradução aqui, está dizendo que Deus reserva a verdadeira sabedoria. E qual é o contraponto disso? Se Deus reserva a verdadeira sabedoria, seria razoável a gente pensar que existe uma sabedoria que não é verdadeira. Porque se toda sabedoria fosse só sabedoria, Deus não ia distinguir da verdadeira, que tem uma verdadeira sabedoria. Então, se tem uma verdadeira, é possível que tenha uma falsa.
E quem vai nos falar sobre isso? Tiago. Tiago, capítulo 3, versículo 13. Olha o que ele vai dizer. Vamos ler aqui no telão. Então, nem toda sabedoria é verdadeira. Vão ter as falsas também. Quer ver? Tiago 3,13 diz assim, ó: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Então veja, Tiago só destrinchou e explicou melhor. Então tem sabedoria de tudo quanto é gosto, irmãos. Tem sabedoria que vem de Deus, mas tem sabedoria que não vem de Deus. Tem sabedoria que é diabólica, tem sabedoria que é animal, tem sabedoria que é terrena. Se tem sabedoria terrena, tem sabedoria celestial, terra e céu. Se tem sabedoria animal, se a gente fosse separar animal irracional, tem a sabedoria racional. E se tem a diabólica, tem a divina. E por que isso é importante? Será que estamos buscando a sabedoria correta, a verdadeira ou a falsa? Porque sabedoria, irmãos, podemos fazer uma similaridade com uma nota de 100 reais. Imagina que alguém pega assim, um bolo de nota de 100 reais. Um bolo assim deve dar uns 10 mil reais, né? Um bolo assim, de nota de 100. E fala assim: fulano, você quer esse bolo de nota de 100 reais? Você ia falar o quê? Com certeza. Claro que eu quero. Né? É dinheiro é bom, quero. Aí você pega aquele bolo de nota de 100 reais e a pessoa fala para você o seguinte: só tem um detalhe, essas notas são falsas. Para que serve um bolo de nota de 100 reais falsa? Para ser preço, né? Primeiro para ser preço. Porque se fosse só uma, você podia dizer que pegou enganado. Mas um bolo? A sabedoria é mais ou menos isso. Se ela não for verdadeira, ela só vai servir para o seu mal. E a gente tem que separar. Que sabedoria estamos buscando? Que sabedorias estamos desenvolvendo em nós? Esse é o primeiro passo. Entender que existem sabedorias que não vão vir de Deus. Existem muitas fontes de sabedoria. Qual que nós vamos buscar? Qual que nós vamos querer? Esse é o primeiro passo. Então, se a gente for fazer uma comparação, a sabedoria falsa, como que a gente descobre? Quais são os sinais que a sabedoria é falsa? A Bíblia vai dizer que se tem amarga inveja, uma sabedoria que nasce da amargura e da inveja. Por mais importante que essa sabedoria seja, ela não é a verdadeira sabedoria. Porque a verdadeira sabedoria, a Bíblia vai dizer que ela é de boas obras e obras de mansidão. Aí ela vai dizer que a sabedoria que vem de um coração faccioso. O que é faccioso, irmãos? É algo violento, é algo parcial. Porque a verdadeira sabedoria, além dela não ser violenta, pelo contrário, a Bíblia vai dizer que ela é pura, pacífica, moderada. Nós não lemos ainda, né? Vamos continuar. Versículo 16, olha aí, ó. Porque onde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem
hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercem a paz. Pode mais um? Acabou. Volta para o 17. Então veja, quando que a gente sabe qual é a sabedoria que nós vamos alimentar, qual é a sabedoria que nós vamos buscar? É uma sabedoria que vai produzir maldade, perversidade? Porque existe, irmãos. Quantas pessoas são sábias, inteligentes para fazer o mal, para dar golpe, para enganar pessoas, para seduzir, para destruição? Aquilo é um tipo de sabedoria. E é claro que não é essa sabedoria que a gente deseja. Enquanto a sabedoria falsa, ou maligna, ou diabólica, conforme você quer colocar, que é a mesma coisa, falsa, maligna, diabólica, terrena, é o tipo de sabedoria que a gente não quer, ou pelo menos não deveríamos querer. Quantas pessoas estão se gabando, né, se vangloriando, porque tem esse tipo de sabedoria? Não é essa que a gente quer. A gente quer a sabedoria que é verdadeira. Ela é do bom trato. Ela é a sabedoria de obras de mansidão. Ela é a sabedoria pura, pacífica, moderada. Ela é equilibrada. Irmãos, como que uma pessoa sabe que é moderada? Vamos lá. Uma pessoa está lá numa ilha deserta. Uma ilha deserta, sozinha. É possível ela praticar moderação? Como? Avaliando o quê? Porque para ter alguma coisa moderada, você tem que ter o que está lá em cima e o que está aqui embaixo. Você tem que ter os parâmetros. Uma pessoa sozinha vai ser moderada, eu não sei se for na alimentação, no banho, mas eu digo na convivência. Nós estamos falando de obra, de convivência, né, com pessoas. Não tem como. A moderação é uma avaliação para as pessoas que estão ao nosso redor. Então é muito mais fácil a gente avaliar se estamos sendo moderados quando convivemos com as pessoas. E a partir da convivência com essas pessoas, a gente observar se não estamos exagerando em algo, deixando a menos ou a mais. É a convivência que vai mostrar isso. A sabedoria só é possível desenvolver a verdadeira sabedoria se houver uma convivência. Exemplo, bom trato. Vai tratar bem quem, se a pessoa é só? Não tem quem ela tratar. Vai ser pacífica. Tem como a pessoa fazer guerra com ela mesma? Não tem. Ela tem que ter outra pessoa. Ela tem que estar inserida em outro lugar. Tem como ela ser cheia de misericórdia com ela mesma? Não tem. Tem como ser tratável sem imparcialidade? Então a sabedoria, irmão, só pode ser desenvolvida com a convivência com o outro. Não tem como ser sábio sozinho. Não tem onde aplicar ela. Então, vão ser a nossa convivência, as nossas atitudes que vão dizer. Será que nós não estamos nos gabando pela uma sabedoria que não é verdadeira, não é falsa? Seria motivo de nos gloriarmos com esse tipo de sabedoria? É uma reflexão para nós. Então, a primeira coisa que esse texto nos mostra, no versículo 7, é que existe a sabedoria verdadeira, mas também vai existir a sabedoria falsa. E é o que a gente deve buscar, com certeza, é a sabedoria verdadeira. Uma outra coisa, irmãos, que ele nos mostra aqui nesse texto, no versículo 2, de Provérbios 2, que nós precisamos desejar intensamente a sabedoria. A gente já assistiu muitos filmes que tem tesouros perdidos. Indiana Jones é um dos filmes que fala de um cálice, né, perdido lá, um tesouro e tal, quem achar. Quantos filmes a gente vê sobre isso? Outros filmes que tem sobre tesouro, né, e a pessoa dá a vida para buscar aquele tesouro perdido, né? Olha o que a Bíblia fala, Provérbios 2. Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento. O 3.
Se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz. Versículo 4. Se como a prata a buscares e como tesouros escondidos a procurares. Aí vai dizer no versículo 5: então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor, versículo 6, porque o Senhor dá a sabedoria. Então veja, sabedoria é o tipo de coisa que a gente deve desejar, irmãos. Buscar intensamente como um tesouro, como algo extremamente precioso e importante para a nossa vida. Mas como alguém pode buscar se ele achar que a sabedoria vai vir automaticamente? Ele nem se preocupa com isso. Nem se preocupa com a sabedoria, porque é o que é automático. Por exemplo, você se preocupa com o ar que você respira? Pelo menos na atual circunstância a gente nem pensa nele. E se ele acabar? A gente morre. Mas o ar não é uma preocupação nossa. Por quê? Porque ele é natural, né? Se a gente estiver bem, ar tem. Se a pessoa não tiver um problema de saúde, ela está respirando. É extremamente essencial, mas a gente não se preocupa se vai ter ar amanhã. Daqui a um mês, será que o ar vai acabar e eu vou morrer? Nós não temos essa preocupação. É uma coisa praticamente automática. A respiração, o ar está aí abundante. Pelo menos no nosso cenário aqui, natural. Se a gente entender que a sabedoria da mesma forma, que ela vai vir, independente se a gente buscar, é possível que a gente perca tempo demais. E é possível que quando ela venha, não nos sirva mais para nada. Tem um escritor colombiano, Gabriel Garcia Marques. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2014. Ele tem uma frase que diz o seguinte: se esperarmos a sabedoria bater a porta, quando isso acontecer, ela não nos servirá mais para nada. Se a gente achar que a sabedoria vai vir automática e naturalmente, é possível que ela nos ache, mas sabe quando é que ela vai nos achar? Quando a gente tiver 80 anos, 90 anos, se a gente chegar lá. Porque toda pessoa de muita idade tem sabedoria. Porque ela adquire a sabedoria com o passar da vida, dos anos. Mas é possível que se ela adquirir a sabedoria no fim da vida, para que vai servir? Pode ser que sirva para os jovens que ela está ali ensinando, falando das experiências que passou. Um dia a sabedoria vai bater na nossa porta. Mas é possível que essa sabedoria, quando bata na nossa porta, não nos sirva mais para nada. Então, se a gente entender que a gente deve buscá-la antes que ela bata na nossa porta, nós vamos encontrar. Mas como é que nós temos que buscar? De que forma, de que modo, de que intensidade? Com a intensidade de alguém que procura um tesouro. Se eu achar esse tesouro, eu vou ser milionário o resto da vida, até minha quarta geração, porque é muita coisa. A Bíblia diz, compara o reino dos céus como um tesouro. Vamos abrir lá em Mateus 13, 44. Mateus 13, 44 diz assim, ó: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, pelo desfrutar, né? O gozo é o desfrutar desse tesouro, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Jesus contou essa parábola se referindo à salvação. A salvação faz parte da sabedoria. Em Provérbios, voltando lá, Mateus, para nós, capítulo 2, no versículo 6, ele vai dizer que nós devemos procurar sabedoria. 6, 7.
versículo 4. Se como prata buscares e como a tesouro escondidos a procurar. O tesouro escondido é aquilo que a pessoa junta todas as forças, ele arrisca a vida. Ele, na verdade, ele dá a vida pelo tesouro escondido, para achar aquele tesouro. Recentemente a gente viu os milionários lá que desceram do submarino para ir lá para o Titanic, não foi isso? Se eu não estou enganado. Não sei se eles iam buscar tesouro lá, mas eles foram ver pelo... O tesouro do Titanic é um tesouro. Deram a vida. A sabedoria, irmãos, é semelhante a isso. Se a gente não desejar, se a gente não buscar intensamente, com todas as forças, talvez a gente adquira alguma sabedoria, mas não tanto que nós deveríamos. Quando Deus aparece para Salomão e fala: Salomão, pede o que você quiser. Salomão pede sabedoria. E ele pede a sabedoria para desfrutar. Não, eu quero sabedoria para ser rico, eu quero sabedoria para ser poderoso. Não, eu quero sabedoria para cuidar do teu povo. E o que Deus fala para Salomão? Você podia ter me pedido riqueza, poder, mas você não pediu nada disso, você pediu sabedoria. Por isso eu vou te dar sabedoria e todas essas outras coisas. A sabedoria, irmãos, pensa, uma pessoa sábia vai viver em escassez? Não. Uma pessoa sábia vai viver em dificuldade financeira? Não. Pelo contrário. Ela vai viver bem de ajudar outras pessoas. Uma pessoa sábia vai viver infeliz? Não. Nós estamos falando da verdadeira sabedoria, tá, irmãos? Com todas essas características que nós já falamos. Não. Então a sabedoria, irmão, vai fazer a diferença para a nossa vida. Agora a Bíblia diz que a gente deve buscar, desejar, clamar, procurar como se procura um tesouro escondido, joias preciosas. É dedicar a nossa vida para isso. Provérbios 3,15. Coloca para nós aí, Mateus. Provérbios 3,15. Mais preciosa é do que os rubins e tudo que mais possa desejar. Não se pode comparar a ela. Vamos ler o 14? Isso. 15, 16. No meu vai falar aqui, ele não está falando, o 15. Provérbios 3,15 diz que a sabedoria, ela é mais preciosa do que os rubins, do que joias, né? Aí tem Provérbios 4:7. 4:7, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo que possui na aquisição de entendimento. Aqui na minha versão vai dizer o seguinte: a sabedoria é a coisa principal. Adquire-a, pois a sabedoria, sim, com tudo que possui, adquire conhecimento. Então ele está dizendo, a gente precisa adquirir. A gente precisa conquistar. Como é que se adquire sabedoria, irmãos? Tem muitas formas, mas as mais comuns, aprendendo com quem já tem, ou já passou pela situação, é a forma mais barata que tem. Alguns chamam isso de conselho. O diabo inventou um ditado que, se conselho fosse bom, venderia, né? Não se dava, venderia. Por quê? Porque do outro lado, as pessoas não estão abertas a receber os conselhos. Sabedoria vem através do conselho. Começa do pai com o filho, do professor com o aluno, e aí vai. Mas as pessoas não estão atentas à sabedoria. Quem está atento, ouve, adquire e recebe. Porque adquirir sabedoria também tem a ver com amadurecimento, irmãos. Criança não consegue adquirir sabedoria. Pelo menos não no nível que nós estamos falando. Adolescente também não. Apenas uma pessoa adulta. E quando a gente vai se tornando adulto, a gente vai observando que a gente pode adquirir sabedoria de várias formas. O conselho de quem passou por uma situação
e está nos passando aquela informação, é o melhor e mais barato. Porque a pessoa passou, sofreu, pagou o preço, teve prejuízo, teve dor, todo sofrimento. Aí ela te fala, ó, eu fiz dessa forma e deu errado. Fiz dessa, sofri, padeci, anos. Mas aprendi, é desse jeito aqui. É muito mais fácil a gente fazer dessa forma. Mas tem gente que ainda não quer. Não, eu quero quebrar a cara, eu quero sofrer também, eu quero ter a minha sabedoria. Tudo bem, irmãos. É sua opção. Mas tem essa forma da gente aprender. É livro para ler. Mas isso tudo tem a ver com o desejo. O desejo de ter essa sabedoria. Aí nós vamos ler um outro texto. Provérbios 23, 23. Vai dizer assim, ó. Compra a verdade, não a vendas. E também a sabedoria. A instrução e o entendimento. Por que ele fala comprar? Porque existe um preço. Talvez não seja um valor monetário. Pode ser também. Tem muita gente na internet vendendo sabedoria. Tem muita sabedoria boa. Tem outras que são terrena, animal e diabólica. Eles vendem também. Mas tem muita sabedoria boa. A gente pode comprar com dinheiro? Pode. Mas a gente pode comprar sabedoria gastando tempo, servindo pessoas para aprender com elas. A gente pode, gastando tempo na sala de aula, gastando tempo estudando. É um investimento que se faz. Pagando a faculdade, pagando o colégio, também é uma forma de comprar sabedoria. Mas o que a Bíblia está nos dizendo? Existe um custo para isso. Ela não vai vir de graça. Porque quando ela vier de graça, já não vai nos servir para nada. Ela até vem, demora. Mas quando vier, você não vai desfrutar. Então a gente tem que estar disposto. Quanto estamos dispostos a pagar o preço para adquirir essa sabedoria? O quanto nós estamos dispostos a nos sacrificar para adquirir sabedoria? Gastar dinheiro, gastar tempo, gastar recurso, força. Olha que interessante no versículo 24. Ah não, é 23 mesmo, deixa lá. Compra a verdade e não a vendas. No meu, está dizendo que nós devemos comprar a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso. Verdade, sabedoria, instrução e bom senso. Aquele bom senso que a gente pergunta, por que fulano não tem bom senso? Aquele bom senso que a gente fala para as pessoas deveriam ter mais bom senso. Esse povo aqui não tem bom senso. E o bom senso nunca falta para nós. Só falta para os outros, né? Mas a Bíblia está falando para a gente comprar também. E não vender. O que é isso? Não abra mão da verdade, não abra mão da sabedoria, não abra mão da instrução e não abra mão do bom senso. Você tem que adquirir, você tem que comprar, não vender, se desfazer dele. A gente precisa fazer isso. Depois, eu vou falar aqui mais rapidamente quais são os benefícios da sabedoria. Eu vou só citar, tá, Mateus? Provérbios 2,11 vai dizer: a sabedoria o protegerá. Irmãos, quantas coisas, quantos livramentos nós temos de Deus por ter uma atitude sábia, por ter uma atitude prudente. A sabedoria gera em nós prudência, e a prudência nos protege. Então, quanto mais sábios nos tornarmos, mais protegidos estamos. Lembra que nós estamos falando da sabedoria verdadeira. Porque quanto mais sabedoria falsa, pior é para a pessoa. Menos protegida ela está, né? Provérbios 3,16 vai dizer: a sabedoria oferece uma vida longa, riqueza e honra. Às vezes a pessoa fala: fulano não me respeita, ninguém me respeita. Essa pessoa está dizendo: ninguém me honra. O que está faltando para essa pessoa em alguma área da vida dela? Sabedoria. Porque honra não é uma coisa que se impõe, é uma coisa que se conquista. A riqueza é a mesma coisa. Então, áreas da nossa vida, a forma de administrar, a forma de adquirir, que não permite a gente ser rico, porque falta sabedoria. Sabedoria, o fruto da sabedoria é a riqueza, é a honra. O fruto da sabedoria é a vida longa, muitos anos de vida. Quantas pessoas morrem por falta de sabedoria? A gente vê isso o tempo todo.
Provérbios 3,18 vai dizer: a sabedoria dá felicidade e vida. Às vezes, para a pessoa ser um pouco mais feliz ou para ser feliz, o que está faltando? Sabedoria. Na atitude, no comportamento, na forma de pensar. Provérbios 11,9 vai dizer: a sabedoria livra do perigo os homens corretos. Provérbios 4,6 vai dizer: ame a sabedoria e ela lhe dará segurança. E Provérbios 4,8 vai dizer: ame a sabedoria e ela o tornará importante e respeitado. Não tem dúvida que uma pessoa sábia é importante, é respeitável, né? Depois nós vamos ver um ponto importante. Isso aqui você vai colocar para nós. Provérbios 11:2. Existe um atributo que a gente precisa ter, irmãos, para buscar sabedoria, além de desejar, além de procurar. Em vindo a sabedoria, virá também a afronta, mas com os humildes está. Em vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Por que algumas pessoas têm mais dificuldade de adquirir sabedoria? Quanto menos humildade, mais difícil é para se tornar sábio. Sabe aquela pessoa que você vai ensinar, ela já sei. Eu vou te explicar. Não precisa, eu já sei. O que é isso? Falta de humildade. Ou então tudo que você fala para a pessoa, ela já sabe. E você depois, mas por que ela não faz como deveria fazer, já que ela sabe? Muitas vezes a sabedoria vem com uma instrução, pode vir. Às vezes vem com uma instrução de alguém que você talvez não valorize. Pode vir por qualquer pessoa. Talvez uma pessoa que seja inferior em vários aspectos, mas ela tem alguma sabedoria para passar para nós. Às vezes a sabedoria vem como bronca do pai, do professor, do patrão, mas ela vem. E só os humildes vão receber. Se não tiver humildade, não aceita. Não é assim? Não aceite ninguém me chamar atenção. Se eu estiver errado, pode ir lá. Pode até ser. Mas se eu estiver certo, como é que vem a sabedoria se a pessoa não tem humildade? Então, para a gente ter sabedoria, a gente precisa ser humilde. Qualquer crítica, irmãos, gera sabedoria. Presta bem atenção. Eu costumo dizer o seguinte: os elogios, eles confirmam quem nós somos ou confirmam onde nós chegamos. Os elogios. Mas eles não nos levam para o segundo patamar. O elogio é dizer: poxa, isso é bom. Isso é bom, isso é bom. Beleza. Mas o elogio não te desafia. O que faz a gente mudar de patamar, subir um degrau, é a crítica. Agora, tem gente que pega a crítica para descer o degrau, em vez de subir. Porque o que é a crítica se não alguém dizer, né, isso é bom, mas nisso aqui isso é ruim? E se você for olhar naquilo ali, que a pessoa está dizendo que você mas eu sou bom nisso, 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 você não fala, né? Não fala. Só fala do que eu errei. Beleza. E se você corrigir o que você errou, o que vai acontecer? Você vai se tornar uma pessoa melhor. Lembra do jovem rico? Jesus encontra um jovem rico e o jovem rico fala assim para Jesus: Senhor, o que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? É só obedecer os mandamentos. Isso eu já faço desde quando eu sou menino. E Jesus falou: então, se você faz tudo isso, eu cumpro toda a lei, todos os mandamentos. Era coisa demais, irmãos. Há de convir comigo, que pouca gente tem essa habilidade, né? Já pensou? Jesus fala para você assim: meu filho, você quer ser salvo? É só cumprir toda a Bíblia. Eu falo: Senhor, dá para dar um desconto aí de 50%? Porque é muita coisa, meu Deus, é difícil, né? Mas para aquele jovem rico, ele estava quase 100%, faltava só uma coisa. Uma coisa. E ele não estava disposto a fazer aquela uma coisa. Então, quando a gente é criticado, é uma oportunidade de você melhorar. Raramente a crítica não tem fundamento. Pode acontecer? Pode. Aí essa você processa com humildade, analisa, vê se não dá para melhorar alguma coisinha. Mas normalmente,
quando a gente ouve uma crítica, nosso coração fecha. E o coração fecha e você se fecha. Não importa o que a pessoa está falando mais. Porque a gente tem resistência para a crítica. A gente não é acostumado a ser criticado. Para a gente, olha só, se elogiou é de Deus, se criticou é do diabo. A gente pode considerar o contrário disso. A Bíblia não fala que o homem é provado pelos elogios? E os elogios? Vai só para... Tudo bem, se você tiver um problema de ego, de autoestima, vai ser importante. Mas nada vai ser mais importante para melhorar você, te aperfeiçoar, te dar sabedoria do que a crítica. Coisa boa é crítica dos inimigos. Dos amigos é boa também, mas dos inimigos é melhor ainda. Lembra de Daniel, quando os inimigos procuraram alguma coisa para acusar? Já imaginou o que é isso? Os maiores inimigos dele falaram: olha, o homem é fiel, o homem é justo, o homem é correto, o homem não tem um ato de corrupção. Se os inimigos falam isso, imagina os amigos. A gente deve buscar elogios dos inimigos a respeito de nós. Mas se a gente tiver humildade, toda crítica nós vamos pegar para melhorar e para aperfeiçoar. E se você quiser fazer isso, começa fazendo um exercício. Quando alguém te criticar, normalmente o que a gente faz? A gente revida. E a gente revida já criticando a pessoa. E tu, que é isso, está falando de mim? Tu está falando de mim, tu é pior, porque tu faz isso. Naturalmente é assim. O primeiro passo é o seguinte: quando alguém te criticar, você respirar fundo e falar para aquela pessoa humildemente: muito obrigado pelo que você me falou. Vou procurar melhorar. Começa por aí. Aí a gente começa a ouvir, processar. Tem gente que não faz crítica, tem gente que dá um feedback. É muito agradável. Fulano, na empresa eles treinam muito isso. É maravilhoso demais. Pode ser o pior defeito que você tenha. Vai dizer assim: fulano, eu vejo que você tem muitas habilidades, mas tem um ponto que dá para você desenvolver mais. Se toda crítica fosse assim, era bem mais fácil, né? Mas nem sempre vai ser. Mas a gente pode aprender. Na hora da nossa vez de criticar alguém, você fazer isso: fulano, olha, você é uma pessoa que faz isso muito bem, ou você é uma pessoa que eu vejo tantas qualidades, mas tem um ponto que dá para você melhorar. Porque normalmente a gente não foi ensinado assim, né? Você faz as coisas certas, a mãe grita: menino, deixa de ser burro, você não presta para nada. Os mais velhos ouviram isso, os mais novos, aí a gente, na hora de criar nossos filhos, fala: não vou ser desse jeito não. Eu acho que minha vida, dos 20 anos que eu tenho meu filho, acho que eu chamei de burro umas 2 vezes, depois pedi perdão. 2. Naqueles momentos mais raiva que o menino faz na gente, né? Quem é pai sabe, você teimando ali, eu acho que umas 2 vezes pedi perdão, eu falei: não é isso que eu quero pro meu filho. Mas quem é da minha idade, está quase nos 50, os pais não tinham esse entendimento não. Era bem diferente. Então, mas a gente pode, na hora de fazer uma crítica, dar um feedback construtivo com alguém, a gente pode ter essa habilidade. Mas não dá para a gente esperar isso de todas as pessoas. E na minha cabeça, irmãos, aí sou eu, se a pessoa vai me ajudar a corrigir, não importa a forma que ela vai falar, se ela vai me xingar, eu vou receber aquilo de bom grado. Que eu quero aprender, aquela correção vai me ajudar em alguma coisa. Então, quando Salomão fala que vindo a soberba virá também afronta, mas com os humildes está a sabedoria, porque talvez a primeira característica para que a gente permita a sabedoria entrar na nossa vida é a humildade. Poxa, realmente eu errei, realmente dá para me melhorar. Fulano exagerou, mas no fundo tem alguma razão nisso aqui que a pessoa está falando. E a gente quer essa humildade. Como que a pessoa vai melhorar se ela não aceita ser corrigida? Ela não aceita ouvir uma crítica. Nada entra no coração. O que ela está fazendo com a sabedoria? Expulsando a sabedoria da vida dela. Ela vai aprender isso. Mas lá na velhice, quando não servir mais para nada, vai olhar para trás e vai se arrepender. Por quantas vezes ela foi ignorante, foi bruta, não ouviu as pessoas. Fica só arrependimento. Para a gente finalizar.
Tem um outro texto, agora eu não vou achar, mas diz que aquele que o solitário insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Não sei se é Provérbios 18. Não anotei, deixa eu ver se é. Isso. Provérbios 18, 1. Busca seu próprio desejo, aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Algumas traduções vai dizer aquele que se isola. Quando a gente não está bem, quando as coisas estão difíceis, é comum a gente querer se isolar, se afastar das pessoas, ficar só. Mas como que uma pessoa só vai adquirir sabedoria? Como é bom você estar no meio de pessoas e compartilhar uma ideia e ouvir a opinião dessas pessoas. Quando a gente se isola e quer ficar sozinho, a gente está se rebelando contra a sabedoria. Porque uma pessoa só não tem como ter sabedoria. Ela vai adquirir essa sabedoria de quem? Se ela não permite que ninguém se aproxime dela. A gente precisa conviver com pessoas. Dá trabalho, dá desgaste, tem frustrações, tem decepções, tem desilusões. Mas tudo isso vai construindo em nós uma pessoa mais sábia. E se a gente for mais sábio, irmãos, vai ser mais fácil para a gente chegar no céu. Vai ser mais fácil para a gente comer o melhor dessa terra. Vai ser mais fácil para a gente prosperar. Vai ser mais fácil para a gente ser mais feliz. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Deseje e busque a sabedoria. Que Deus nos ajude a termos humildade e desejar e buscar sabedoria. Vamos orar para que Deus nos ajude nisso? Querido Deus e maravilhoso Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque descobrimos a importância de buscarmos e desejarmos a sabedoria. Pai, nos ajuda a sermos humildes, para podermos ouvir críticas, sugestões, para que possamos melhorar e corrigir a cada dia, Senhor. Pai, nos ajuda, porque queremos prosperar, queremos ser mais felizes. A Bíblia fala do fruto dessa sabedoria, Senhor, que é a felicidade, que é a riqueza, que é a honra. Pai, então nos ajuda a sermos sábios, ó Deus,